Paz do Senhor, amada igreja, eu sou o evangelista Petrônio, estou aqui para dar continuidade à nossa lição da Escola Bíblica Dominical. O tema central deste trimestre é a doutrina do trinitarianismo. Hoje estudaremos a lição de número 11, que tem como tema a Trindade Santa no ministério da igreja. Gostaria que você usasse a sua Bíblia, abra, nós vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus, para dar embasamento ao nosso estudo, bem como aqueles que têm a revista, também abra sua revista nessa lição e vamos estudar a Palavra de Deus. O fundamento diz o seguinte: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Encontra-se em Efésios capítulo 4, versículo 11. A leitura bíblica encontra-se em Romanos capítulo 15, do 14 ao 19. O objetivo geral é mostrar pela Bíblia que o ministério da igreja é o resultado de uma ação conjunta da Trindade Santa. Objetivos específicos. Primeiro, reconhecer que os dons ministeriais são essenciais para a igreja nos dias atuais. Veja que os dons ministeriais não são úteis apenas, não foram úteis apenas na igreja primitiva, mas eles são importantes nos dias atuais para a igreja atual. Segundo, mostrar que cada dom ministerial tem sua aplicação específica. Aqui nós vamos mostrar cada ministério, os 5 ministérios que nós vamos estudar, cada um tem sua característica específica. E por último, explicar à luz das Escrituras como Paulo via a ação da Trindade Santa nos dons ministeriais. Paulo é uma referência para nós, para a igreja. A introdução diz: é de suma importância fortalecer o conhecimento da ação específica da Trindade Santa na distribuição dos dons que formam o ministério da Igreja do Senhor Jesus nos dias atuais. O primeiro tópico, nós temos na revista 3 tópicos. Cada tópico tem 2 subtópicos. E neste primeiro nós vamos ver a Igreja do Novo Testamento recebeu a influência diretiva da Trindade Santa. Jesus demonstra interesse pelo ministério da igreja. Jesus é o doador dos dons ministeriais que edificam a igreja. Veja o que diz em Efésios capítulo 4, do versículo 10 ao 12. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Veja que Jesus é o doador dos dons ministeriais. Os dons ministeriais não são ornamentais, eles são essenciais. Dos dons constantes em Efésios 4:11, que nós lemos agora, 2 fazem parte do fundamento da igreja: apóstolos e profetas. Efésios 2:20 diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então Jesus é a pedra de esquina e a igreja do Senhor, ela está fundamentada na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. Nós vamos ver algumas características de cada um desses ministérios. Primeiro, apóstolos. O vocábulo apóstolo, do grego apostolos, que significa mensageiro ou enviado, é o nome dado a alguém enviado para uma missão por outra. Nós vamos ver que os apóstolos têm apóstolo no sentido especial e restrito,
e também no sentido geral, que está no outro slide. No sentido especial e restrito, trata-se da mensagem original do Evangelho e questões doutrinárias. Vocês lembram? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando surgiu uma necessidade acerca do rito mosaico e precisava ali tratar aquelas questões doutrinárias. Houve uma reunião chamada de Assembleia de Jerusalém e houve grandes decisões ali por parte dos apóstolos. Os apóstolos, os que andaram com Cristo, assim dizendo, que são apóstolos no sentido restrito, é o exemplo aqui dos 12 discípulos. Mateus capítulo 10, a partir do verso 2, ele vai mostrar, vai relatar o nome desses apóstolos, dos discípulos, que depois foram chamados apóstolos, aqueles que andaram com Jesus. E Paulo também, em Romanos 1, ele vai dizer o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então veja que Paulo, ele diz que foi chamado para apóstolo. E nós sabemos que Paulo teve um encontro com Cristo. Então essa característica, esse sentido especial e restrito, referente aos 12 discípulos e a Paulo, trata-se da mensagem original do Evangelho e das questões doutrinárias ali naquele momento da igreja primitiva, na formação da Bíblia, do entendimento dos livros que seriam compostos a Bíblia Sagrada. Bom, uma observação é que o título é usado para Cristo. Veja o que o autor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, o autor aos Hebreus, ele vai citar, ele vai informar que Jesus Cristo também foi chamado de apóstolo, na condição de apóstolo. Como eu falei, no sentido geral, nós vemos representantes designados por uma igreja. Nós tivemos ali, na igreja primitiva em especial, os primeiros missionários cristãos. Eles foram enviados por algumas igrejas para evangelizarem, para anunciarem a palavra de Deus, anunciarem o reino de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 14, vai dizer o seguinte: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Veja que agora, além dos 12 discípulos, de Paulo, que nós colocamos aqui como apóstolos restritos ou especiais, vemos mais alguém, Barnabé, aqui nessa passagem, sendo chamado de apóstolo. Em Gálatas 1:19, vai dizer o seguinte: e não viu a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Agora nós vemos Tiago sendo chamado também de apóstolo. E que apóstolos são esses? Barnabé, Tiago e outros. São apóstolos no sentido geral. São missionários, né, que naquele momento levando a palavra do Senhor. Em relação aos profetas, eram homens que falavam sobre o impulso direto do Espírito Santo e cuja motivação e interesse principais eram a vida espiritual e pureza da igreja. Veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Essa passagem, esse anúncio aqui foi feito por Pedro. Lembram, no dia de Pentecostes, ele faz um sermão, e nesse sermão ele cita Joel capítulo 2, versículo 28, onde diz que nos últimos dias
os vossos filhos, as vossas filhas iriam profetizar cheio do Espírito Santo. Então, profeta sempre cheio do Espírito Santo, impulsionado direto pelo Espírito Santo. E os profetas, eles tinham funções na igreja. Proclamar e interpretar, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus. Admoestar, exortar, animar, consolar e edificar. Veja quanto é importante, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nós temos aqui 3 referências, eu vou ler, que nos dá essa base. Diz o seguinte, Atos 13, 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Em Atos 15, 32, diz, depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E ainda sobre os profetas, Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, diz o seguinte, mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Glória a Deus, né, irmãos? Agora vamos ver o tópico 2. Jesus deu evangelistas, pastores e doutores para a igreja. Evangelistas, irmãos, fazem a expansão da igreja. Os apóstolos também faziam o papel de evangelista. Não é isso? Eles faziam a expansão da igreja. Jesus disse que foi ungido para evangelizar. Em Lucas 4,18, diz o seguinte, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Jesus falou isso, que foi enviado para evangelizar, em Nazaré, na sinagoga, no dia de sábado, quando ele teve a oportunidade de ler o livro, ele abriu no livro de Isaías, estava escrito, Isaías 61:1, essa passagem. E Jesus, interessante, que ele diz, hoje se cumpriu esta palavra. Glória a Deus. Outro exemplo é Filipe. Filipe era diácono. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 5. Porém, era também evangelista. Ele recebeu a missão de expandir o reino de Deus, sendo um diácono evangelista. Veja o que dizem Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 8. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Um dos 7? Sim, um dos 7 diáconos. Aqui em Atos capítulo 6, surgiu a necessidade dos diáconos na igreja, houve a instituição dos diáconos, e entre eles, entre os 7 diáconos, estava Filipe. Ele era diácono, mas também foi chamado para evangelizar, para expandir o reino de Deus. Agora, em relação aos pastores e doutores, eles cuidam do rebanho. Pastores são homens dotados de conhecimentos, poderes de consolação e simpatia pelos problemas dos outros. Você já imaginou um pastor sem conhecimento, irmão? Você já imaginou um pastor que não conhece a palavra de Deus, que não tem intimidade com as Escrituras? Outra característica do pastor é esse poder de consolação. Isso nós vemos no dia a dia da igreja. Quando o irmão passa por alguma dificuldade, a primeira coisa que ele faz é procurar o pastor. E o pastor sempre está ali pronto para consolar. Não é verdade? E outra característica é a simpatia pelos problemas dos outros. O pastor ele tem isso intrínseco. Ele tem essa simpatia, ele se preocupa com os problemas dos outros. E aí essa definição eu achei muito interessante, porque ela se completa. Você percebe que ela se completa?
Porque imagina um pastor que tem simpatia pelos problemas dos outros, mas não tem conhecimento da palavra de Deus. Ou tem conhecimento, tem muito conhecimento da palavra de Deus, mas não tem o poder de consolar, não se preocupa com o problema dos outros, né? Mas o pastor tem essa característica. Aquele que é chamado para pastorear, ele tem essas características, e isso é maravilhoso. Paulo foi reconhecido como doutor pela sabedoria dada por Deus para a edificação da igreja. Ele velava pela integridade da doutrina. Disse a Tito, como pastor de Creta, para cuidar disso. Cuidar disso o quê? Cuidar da doutrina. Veja o que é que ele diz a Tito em Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Paulo era preocupado, estava preocupado com a igreja, estava preocupado com a doutrina, com o ensinamento, com quem seria colocado ali para dar continuidade. Deixou Timóteo em Éfeso para advertir quanto às falsas doutrinas. Veja o que ele diz em 1 Timóteo 1,3. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Paulo não aceitava de forma alguma outra doutrina. E nós também não aceitamos de forma alguma outra doutrina que não seja a palavra de Deus, o que está escrito na palavra de Deus. Chamou os presbíteros, ou pastores, de Éfeso, para recomendá-los à pregação da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 ao 21. O tópico 3 diz: Paulo tinha a Trindade Santa em foco para o ministério. Paulo recebeu graça especial de Deus para falar da Trindade Santa. Paulo, com a profundidade de sua compreensão, inspirado no serviço do sacerdote do Antigo Testamento, se coloca como um sacerdote para que, como ministro de Jesus Cristo, ministrando o Evangelho de Deus, ofereceu aos gentios como oferta viva, santificada pelo Espírito Santo. Veja, Romanos 15, 16, ele diz o seguinte: que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. É notável como Deus deu graça a Paulo para, em poucas palavras, apresentar a Trindade Santa, destacando a ação de cada pessoa como um Deus triuno, harmonizado para um propósito: salvar os gentios, dos quais Paulo foi feito apóstolo. E aí, quando você lê destacando a ação de cada pessoa como um Deus triuno, eu aconselho, eu sugiro que você assista às aulas anteriores, em especial a número 1, onde o professor Yuri, professor Hudson, ele vai fazer um apanhado muito rico, ele vai detalhar, ele vai ensinar a respeito do Deus triuno de forma bem clara, bem objetiva. Então, eu sugiro que você volte e faça acompanhamento dessa aula. Prazer em fazer parte do ministério. Paulo foi exemplo de como servir no ministério de Cristo e destaca o valor que dava no servir, expressando gratidão por ter sido incluído no ministério. 1 Timóteo 1,12 diz o seguinte: dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Olha que gratidão de Paulo. Assim como Paulo, devemos ser gratos ao Senhor por ter nos colocado no ministério. E aqueles que serão colocados, tenham isso em mente. A gratidão sempre é ao Senhor. É Ele quem coloca, é Ele que doa, é Ele que faz. Por causa desse contentamento de alma, Paulo pôde escrever a Timóteo, dando os pré-requisitos para escolher alguém para o ministério pastoral.
1 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 7, ele vai mostrar os requisitos necessários para alguém fazer parte do ministério. Eu gostaria de ler só o versículo 1 e 2, que diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Ele vai continuar com esses requisitos necessários. Eu queria destacar só o primeiro requisito que ele cita aqui: seja irrepreensível. Aí você vai me dizer, irmão Petrônio, é possível? Aí eu vou responder a você, é sim, claro que é possível. Por quê? Está na palavra do Senhor. E essa palavra não servia só para os obreiros, para os ministros da igreja primitiva, não. É para os dias atuais. Esses requisitos são os mesmos. A palavra não mudou. Então, ser irrepreensível. O próprio Paulo, ele em certo momento, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Isso é uma demonstração de pessoa irrepreensível, que tem a mente de Cristo, o caráter de Cristo. A compreensão de Paulo sobre a Trindade Santa foi tão completa que, ao escrever a sua segunda carta aos Coríntios, não hesitou em concluí-la, colocando as três pessoas da Trindade Santa no mesmo nível. Veja, segundo aos Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. É a bênção apostólica, né, que nós muito conhecemos. Pois colocar o Pai, o Filho e o Espírito Santo no mesmo nível. Porque existe um entendimento errado em relação à Trindade. Tem gente que acha que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas não é assim. Mais uma vez, recomendo que os irmãos assistam às aulas anteriores, pois os professores, o irmão Hudson, o irmão Tiago também, que ministrou aula, eles trabalharam esse tema muito bem. Conclusão, irmãos. No estudo dessa lição, chegamos à conclusão, pelo exame de textos bíblicos, que o ministério, formado por diversos dons, para atuarem nas várias áreas da igreja, contam com a atuação conjunta da Trindade Santa. Espero que tenha contribuído com entendimento para os irmãos, que Deus abençoe a nossa escola bíblica e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe a cada um. Amém.